Todos nós herdamos o pecado de Adão e Eva? A resposta é sim. Todas as pessoas herdaram o pecado de Adão e Eva, especificamente o de Adão. Pecado é descrito na Bíblia como transgressão da lei de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 3, lá diz: qualquer que praticar o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade e rebelião contra Deus, como está em Deuteronômio capítulo 9, versículo 7. Lembra-te e não te esqueça de que muitos provocaste a ira do Senhor, teu Deus, no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar, rebeldes foste contra o Senhor. O pecado originou-se em Lúcifer, a estrela da manhã, filha da alva, o mais belo e poderoso de todos os anjos. Ser tudo isso não foi suficiente a Lúcifer, ele queria ser o Deus Altíssimo. Essa foi sua fraqueza e o início do pecado. Agora chamado de Satanás, ele trouxe o pecado à humanidade no Jardim do Éden, onde tentou Adão e Eva com a mesma sedução de ser como Deus. Está em Gênesis capítulo 3. Descreve a rebelião de Adão e Eva contra Deus e contra seus mandamentos. Desde então, o pecado tem sido passado de geração a geração, e nós, descendentes de Adão, temos herdado o pecado dele, como está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque isso todos pecaram. Lá nos diz que através de Adão o pecado entrou no mundo, e por causa disso a morte foi passada a todos os homens, porque o salário do pecado é a morte. Essa é a condição que chamamos de pecado herdado. Assim como herdamos características físicas de nossos pais, assim também herdamos nossas naturezas pecaminosas de Adão. Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Como resultado, todos os seres humanos também são imagem e semelhança de Deus. No entanto, também somos a imagem e semelhança de Adão. Quando Adão caiu em pecado, isso resultou em seus descendentes sendo contagiados pelo pecado. Davi lamentou esse fato em um de seus salmos: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Isso não significa que sua mãe teve um filho ilegítimo. Na verdade, sua mãe tinha herdado a natureza pecaminosa de seus pais, e ele de seus pais, e assim por diante. Davi herdou o pecado de seus pais, assim como nós. Mesmo se vivemos a vida mais perfeita possível, ainda somos pecadores como resultado do pecado herdado de Adão lá no Éden. Temos nascido pecadores, resulta no fato de que todos nós pecamos. Note a progressão em Romanos capítulo 5, versículo 12. O pecado entrou no mundo através de Adão. Morte segue o pecado. Morte vem a todas as pessoas. Todas as pessoas pecam porque herdaram o pecado de Adão. Por quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisamos de um sacrifício perfeito e sem pecado para purificar nosso pecado. Isto é algo que somos incapazes de fazer sozinhos. Graças a Deus que Jesus Cristo é o Salvador do pecado. Nosso pecado foi crucificado na cruz de Jesus e agora em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça, como está em Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça. Deus, em sua sabedoria infinita, providenciou o remédio para o pecado que herdamos, e esse remédio está disponível a todos. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O pecado original refere-se ao pecado de Adão em comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e seus efeitos sobre o resto da raça humana. Desde então, principalmente seus efeitos em nossa natureza e nosso relacionamento com Deus, até mesmo antes de termos idade suficiente para cometer pecado conscientemente. Veja a seguir, no caso, 3 opiniões diferentes que tentam explicar este efeito. Pelagianismo. O pecado de Adão não teve nenhuma influência sobre as almas de seus descendentes, além de, através de seu exemplo pecaminoso, encorajar outras pessoas a também pecar.
De acordo com essa opinião, o homem tem a habilidade de parar de pecar se ele quiser. Esse ensino vai de encontro a várias passagens que ensinam que o homem é um escravo do pecado, quando longe da intervenção de Deus, e que suas obras são mortas, que dizer, sem valor, para ganhar o favor de Deus. Também temos o arminianismo. Os arminianos acreditam que o pecado de Adão resultou no resto da humanidade herdado em tendência a pecar, chamada de natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa nos leva a pecar da mesma forma que a natureza de um gato leva a miar. Ocorre naturalmente. De acordo com essa opinião, o homem não pode parar de pecar sozinho. Por isso, Deus dá uma graça universal a qual capacita a parar. Essa graça é chamada de graça preveniente. Também, de acordo com essa opinião, nós somos responsáveis pelo pecado de Adão, apenas os nossos. Esse ensinamento vai de encontro ao tempo verbal escolhido para todos pecaram, em Romanos capítulo 5, versículo 12, e também ignora o fato de que todos sofrem a punição do pecado, morte, mesmo quando não pecaram de uma forma semelhante a Adão. Além disso, a Bíblia não ensina em nenhum lugar a doutrina da graça preveniente. Outra também é o calvinismo. O pecado de Adão resultou não só na nossa natureza pecaminosa, porém também em culpa diante de Deus, pela qual merecemos punição, ser concebido com o pecado original sobre nós. Resulta em nós herdarmos uma natureza pecaminosa tão perversa que descreve o coração humano como enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Adão foi não só culpado por causa do seu pecado, mas sua culpa e punição pela morte permanece a nós também. Há duas opiniões sobre por que Deus deve enxergar a culpa de Adão como pertencente a nós também. A primeira afirma que a raça humana fazia parte de Adão em forma de semente, portanto, quando Adão pecou, pecamos nele. Isso é semelhante ao ensino bíblico de que Levi, um descendente de Abraão, pagou o dízimo a Melquisedeque em Abraão. Porém, o mais interessante entre todas essas correntes teológicas é que todos nós, de fato, herdamos o pecado de Adão. Por isso, todos nós temos a natureza humana latente, com tendência ao pecado. Pecados de vários tipos, da luxúria, da natureza humana, da carne, da área da sexualidade, fornicação, adultério, orgias e etc., como também na parte da soberba, da arrogância, da ganância, da inveja, da violência, da maledicência. Tudo isso faz parte da nossa natureza humana. A gente tem a condição de pecador, a tendência, somos pecadores condicionais. Então, por isso, devido a esse ato de Adão, que acabou contaminando toda a raça humana, eu, você e todas as pessoas que estão ao meu redor e ao seu redor foram contaminadas por esse ato do pecado original. Então, amados irmãos, espero que vocês tenham compreendido essa questão do pecado original que contaminou toda a raça humana. Porém, Deus mandou Jesus Cristo para ensinar o caminho certo para obtermos a salvação e a vida eterna. Que você possa continuar firme neste caminho para um dia se encontrar com os entes queridos e também com todos os seus amigos da família cristã. Para obter isto, você precisa seguir o Evangelho de Jesus Cristo, que é o único capaz de salvar todo ser humano. Então, agradeço a você, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.